Brazil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima. Bem-vindo ao Brazil Climate Podcast, um espaço para falar sobre os desafios e as oportunidades de mudar o mundo através da inovação. Olá, esse é o 5º episódio do Brazil Climate Podcast. Meu nome é Luiz Facuri e eu sou formado em Administração Pública pela Universidade de Colômbia. E eu sou Bianca Casal, estudante do mestrado em Sustainability Management também na Universidade de Colômbia. Hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente o Carlo Pereira. O Carlo possui uma ampla experiência no setor privado, tendo passado por empresas como a CPFL, Votorantim, e atualmente ele é o CEO do Pacto Global da ONU. Carlo, muito obrigado pela sua participação. E para começar a nossa conversa, seria legal se você pudesse contar para a gente um pouquinho da sua trajetória e o que é o Pacto Global da ONU. Claro, Luiz. Obrigado, Bianca. Obrigado. Olá a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês. E o pacto, né? O que é o que come, né? Como se reproduz? O pacto ele é uma iniciativa da ONU, né? A gente pode chamar de uma UN entity, ou seja, a gente pode chamar popularmente de uma agência da ONU e que é voltada então ao setor empresarial, né? Então, a gente lembra aqui de outras agências da ONU e que são temáticas, né? E trabalham principalmente o setor público, também muitas vezes com empresas, mas prioritariamente com o setor público. Então, a gente poderia falar aqui da ONU Meio Ambiente, né? Meio Ambiente, ONU Mulheres, né? E o Pacto, ele trabalha um pouco dessas agendas todas, só que de maneira setorial, ou seja, ali o segundo setor, o meio empresarial, né? E o que a gente tem feito, né? Se me permite, já falando um pouco do Brasil, aqui no Brasil a gente tem a maior rede do mundo em número de grandes empresas, tá? Esse é o nosso foco no Brasil. E, além disso, também, a gente está lembrando que o Pacto está em 160 países, né? 100 países de maneira presencial, né? Tem ali uma equipe ali alocada, tem um escritório ali, e o Pacto, então, aqui no Brasil, a gente tem a alegria de ser o maior do mundo em número de empresas, segundo maior em número de integrantes como um todo, né? E acho que esse é um ponto importante, né? Falar assim, mas integrantes como um todo, né? Os signatários como um todo, mas você não acabou de falar que são empresas, né? É que é isso, né? O nosso objeto de estudo e trabalho são as empresas, tá? Mas a gente faz isso por meio de parcerias multissetoriais, né? Então a gente trabalha, só para ter como exemplo, quando a gente fala em anticorrupção, né? Claro, as nossas ações não são regulatórias, por óbvio, a gente trabalha com a CGU, né? Por exemplo, né? Então isso não só é governo, mas também muitas ONGs estão com a gente nos mais diversos temas. Todos os projetos que a gente tem, que são muitos hoje no Brasil, são em parceria com todos os setores da sociedade e bastante numerosos com relação a parceiros. Legal, então é uma atuação bem ampla, né? E, Carlos, e como que você chegou aqui? A gente já viu, né, que você trabalhava na CPFL, Votorantim. Como foi sua trajetória até chegar como CEO do Pacto Global no Brasil? O que eu puxaria, na verdade, desde infância, talvez, né? E acho que, né, nasci numa família aí naquele momento, bastante privilegiada, mas chegou a perder tudo. Daí eu fui morar num bairro periférico e tenho para contar todas essas histórias, né? Apesar de ser interior de São Paulo, mas essas histórias de bairros periféricos, né? E, no entanto, fiquei numa escola ali de elite, que não, né? Pelo menos por um tempo. E ali o que eu vi foi essa disparidade, assim, não consegui entender, né? Só que era muito novo, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, desde 15 anos de idade, eu fiz parte de movimento estudantil, né? E de uma maneira bastante propositiva, né? Então, fui tudo de movimento estudantil que vocês possam imaginar, né? Desde a cidade, passando por presidente de CA, e, enfim, representante discente do campus, né? Eu fiz na USP de Ribeirão, graduação e mestrado também, e até representante discente do meu MBA na Alemanha. Eu também estava ali representando os alunos, então era uma coisa minha.
E aí, claro, isso então sempre ficou em mim essa questão social, né? Não só isso também, mas várias outras atuações com grassroots movement e que passaram aí pela minha vida. E depois eu entendi que para promover um impacto efetivo, minha concepção, né? Muitas pessoas pensam de maneira diferente, obviamente, mas eu entendi que para promover uma mudança, um impacto significativo, era importante a gente trabalhar com empresas, né? Foi então que eu me voltei para empresas, ali já com 18, 19 anos, e aí eu comecei a então pensar em como que seria o melhor apoio. Então passei por consultoria, né? Fiquei um bom tempo em consultoria, depois dessas empresas que você comentou, né? Votorantim, o que foi uma experiência maravilhosa, né? Então passei pelo instituto, então trabalhando ali com o poder público local, trabalhando com estratégia de sustentabilidade também das unidades de negócio do grupo. E aí fui para a Votorantim Cimentos para cuidar da implementação da estratégia e foi experiência também fantástica. E fui para a CPFL, né? Que também naquele momento continua sendo uma empresa líder em sustentabilidade, primeiro IPO da América Latina de energia renovável, né? De uma empresa de energia renovável, uma das primeiras do mundo naquele momento, né? E daí, com isso, então, passei a frequentar mais o Pacto, frequentei, liderei, né? Fui o primeiro líder ali da plataforma temática de energia e clima. E daí, então, né, quando vagou essa posição, muita gente, por conta de eu ser atuante, né, veio falar, cara, vai lá, tal, faz todo sentido tua cara, tal. E eu não queria, na verdade, né? E aí eu falei, não, imagina, tal. Daí essa foi a primeira vez que vagou, tá? Daí vagou uma segunda vez, o pessoal de novo, não, cara, tem que ser você, não sei o que, tal. Aí eu falei, cara, deve ter alguma coisa aí Carlos, que eu só não para tô interromper, vendo. então você não foi a primeira vez, vagou, Não, não, aquela não história do foi. cavalinho passou arriado, você não montou na primeira vez. Não montei, não montei. E porque eu falei, cara, não quero, acho que não, tal. Tava bem esse PSL, tava super legal lá e acho que tá promovendo impacto significativo. E aí vagou a segunda, né? E aí falaram, você tem que ir. Eu falei, não vou, né? Aí eu lembro de uma conversa muito emblemática que foi com o Wilson, que era presidente da Eletrobras, né? É um amigo e mentor. Ele falou, tem aquele jeitão do Wilson, ele falou, meu cara, você tem que ir. Eu falei, cara, então tem muita coisa aí que eu não tô vendo. Eu falei, tá bom, eu vou. E tô super feliz, assim, super feliz, né? A iniciativa, assim, a equipe aumentou 20 vezes nesse período, entendeu? Enfim, então acho que assim, é aquilo que eu comento, né? Hoje estou muito feliz com o impacto que o pacto promove, mas eu acho que a gente ainda está no 10% de potencial aproveitado do que o pacto pode promover de impacto, né? Então foi assim, né? Assim que eu tô. Eu também, na verdade, assim, fiquei 3 anos ali entre comitê e conselho, e aí agora 6 anos à frente como CEO, e na verdade já também anunciei que eu vou, esse é meu último mandato, né? A, a, a Marina Silva, né? Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela faz ali uma menção ao Maquiavel, que é o seguinte, né? Ela falou, olha, ao criar instituições, crie com o máximo de virtude possível para quando lhe faltar virtude, essas organizações continuem saudáveis, né? Não que tenha me faltado virtudes, imagino eu, né? Mas a questão é que eu acho que tem que oxigenar, né? As organizações, então vou ficar, daí fico mais um ano e pouco, dois, essa é a minha ideia, e aí eu vou para outros desafios. Perfeito. E, Carlos, entrando um pouquinho num tema que a gente gosta de falar muito, que é a transição energética, a gente escutou algumas falas suas do passado e você comentou que não há como ter discussão de uma agenda global de transição energética para baixo carbono que não envolva o Brasil. E nessa linha, como você entende quais são as oportunidades e os desafios que o país possui para poder exercer uma liderança global nesse tema?
Bianca, olha só, quando eu falo isso, é claro que assim, tecnologicamente pode ser que você encontre maneiras, né, de produção de energia, por exemplo, né? É claro que a gente sabe que o bioma Amazônia, ele não é um super sequestrador de carbono, mas a gente sabe que tem sim, claro, uma, 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 uma responsabilidade muito grande aí por equilíbrio climático e tudo mais, né? Mas, mesmo quando a gente fala em produção de energia, né, isso no passado a gente cravaria com muito mais facilidade. Né? Então, por exemplo, era muito dito, né, e eu trabalho, coincidentemente, sempre trabalhei com energia de alguma maneira. Meu primeiro trabalho foi com startup de biodiesel, né, ainda na faculdade, e continuei de alguma maneira por onde eu passei trabalhando com energia. E no passado a gente cravava e falava assim: olha, por exemplo, carga pesada não tem o que ver, não dá para ser elétrico, e acabou, né? Hoje a gente viu que não, né? Hoje já tem vários caminhões aí, né, de carga pesada e inclusive navios aí sendo pensados elétricos e tal, né? Alguns já em escala comercial. No entanto, a gente sabe ao mesmo tempo que assim me parece ser bastante coerente e necessário a gente ter sim, por exemplo, tecnologias como hidrogênio verde, né? E não só isso, né? Mas assim, vamos lembrar, eu gosto sempre de lembrar que globalmente, quando a gente fala em energia elétrica, por exemplo, a gente tem basicamente 80-20, né? 80 fóssil, 20 renovável no mundo como um todo, né? E Brasil ao contrário, né? Brasil ao contrário, até mais, dá quase 85% de energia elétrica renovável, né? Quando de fonte renovável. Quando a gente fala de matriz primária, né? Então a gente fala quase que 50-50 no Brasil, o que nos outros países assim é muito pouco, né, de energia renovável. Então significa o quê? Que a gente já fez essa transição, né? É claro que assim por uma vocação natural do país, né? Então como que você monta, por exemplo, um sistema elétrico? Claro, em grande parte pela vocação natural, né? E aqui a gente tem, obviamente, né, basicamente formado por hidrelétrica, né? Mas a gente tem a sorte também de ter uma área, né, uma insolação muito boa, terra fértil e muita terra, né? Então aí entra etanol, por exemplo, né? E a gente tem também, claro, uma possibilidade, até por conta de tudo isso, com relação à eólica e solar também. Né? E a gente viu hoje o Brasil, que demorou um pouco a engatar, né, nas renováveis intermitentes, então solar e eólica, mas hoje em dia o país, assim, com relação à eólica, está entre os 5 maiores, com relação ao solar, está entre os 10 maiores, e daqui a pouco já está liderando essa agenda. Tá? Então, e quando a gente fala em hidrogênio verde, né, hidrogênio a gente produz das mais diversas fontes. Né? O Brasil já é um dos maiores produtores de hidrogênio. A Petrobras domina muito essa tecnologia, mas um hidrogênio vindo de origem fóssil, né? Hidrogênio cinza. Quando a gente fala em hidrogênio, tem toda a paleta de cores, né? Enfim, você pode achar todos os tipos de hidrogênio ali. E o hidrogênio verde, obviamente, a gente precisa de, para fazer eletrólise, né? Ou seja, da água a gente extrai hidrogênio, a gente precisa de uma fonte renovável, né? E nada mais óbvio do que o país da energia renovável, né? Então a gente tem tudo para liderar essa agenda, né? Foi assim etanol, foi assim biodiesel, foi assim, enfim, em qualquer fonte que a gente possa imaginar. Agora, um problema que eu vejo, e indo para os desafios, é o seguinte, né? Tem aquela frase clássica que o Brasil não deixa de perder uma oportunidade de perder oportunidade, né? Mais ou menos assim a frase, né? Mas o conteúdo está aí, né? E aí o que acontece? Qual que é a minha preocupação, para ser muito honesto, tá? Por exemplo, biodiesel. Biodiesel, pô, lembro que trabalhava lá desde o iniciozinho e onde eu trabalhava ali nesse laboratório, saíram algumas empresas, a gente atuou até com elaboração de política pública, né? Esse professor com quem eu trabalhava, ele virou presidente da Câmara de Câmara Setorial de Biocombustíveis do Estado de São Paulo, que acho que nem existe mais, mas foi criada naquele momento, dado a potência do tema. Mas o que acontece? Né?
a gente não teve ali capacidade, né, de colocar, por exemplo, o etanol ou até o biodiesel como sendo na Europa, por exemplo, um ativo ambiental, né? Então veja que etanol até hoje entra como alimento, né? E isso, claro, acaba que acarreta num monte de problemas, desde limitação ao quanto a gente pode exportar, etc, etc, né? E veja que, eu sempre gosto, porque isso é uma anedota que rola no Itamaraty, que eu acho fantástica, a gente não conseguiu colocar o etanol como um ativo ambiental, e a Suíça colocou iate o barcão, né? Aí você fala assim, cara, né? É, alguém está brincando, né? E é claro que a gente sabe que em diplomacia, é claro que é sempre my country first, né? Vai ser sempre isso, e tem que ser, né? O pessoal está ali para isso, para defender os interesses dos seus países, por óbvio, né? Então a minha preocupação, gente, vai muito nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente já vê várias regulamentações, né? Eu estava lendo um artigo esses dias sobre tendências ESG, e esse artigo falava de tsunami de regulação, né? E, de fato, a gente vê uma miríade de regulações aí nos mais diferentes campos do ESG, né? Ou de energia, que se a gente quiser fixar nisso, né? Porque tudo, no final do dia, acaba envolvendo energia também, né? E, por exemplo, o CBAM, né? Que a gente tanto fala, que a gente discute também no Brasil Climate Summit, vai discutir esse ano de novo, com certeza, passa a valer agora em outubro, e é isso, né? Esse imposto de fronteira de conteúdo de carbono, né? Mas daí você está falando em quem? Você está falando no aço, ou seja, a emissão vem por conta de energia. Alumínio, a emissão vem porque, né, a produção do alumínio, como a gente bem sabe, é muito demandante, muito eletrointensiva, né? Então, gente, assim, eu tenho essas preocupações com essas regulações todas, né? O Brasil não necessariamente participa efetivamente dessas discussões, nem digo por falta de vontade nossa, do nosso mercado ou da nossa diplomacia, né? Mas que fazem, claro, até por interesse, essa discussão meio que é revelia, e tem sido assim com isso, tem sido assim também com, por exemplo, a due diligence de desmatamento, que está para vir aí, due diligence em direitos humanos e um monte de outras aí, né? E aí, para finalizar essa pergunta, né, a Isabela Teixeira fala muito em, por exemplo, a gente. A primeira vez que eu escutei ela falar isso foi, inclusive, no nosso evento ano passado, né, aí em Colômbia. E que a gente estava discutindo isso, né, que ela até puxou minha orelha ali, né, porque eu estava mediando o painel com ela, e aí eu ainda. Aliás, no preparatório ali para o painel, eu falei, Isabela, pô, o que você acha da gente falar das vantagens que a gente vai ter com relação às legislações europeias que estão virando isso aqui, blá, blá. Aí a Isabela, aquele jeito dela, né? Ela falou assim, a gente tem que parar de falar desse jeito, que não sei o quê, a gente tem que estabelecer uma governança climática desde o sul, né? Sim, né, me parece que assim, é necessário, eu só tenho dúvida de como a gente faz isso, né? Porque, vamos lá, por exemplo, quando a gente fala em florestas tropicais, 80% Brasil, Congo e Indonésia, né? E eu tenho dúvida, sendo muito honesto aqui, e sou apaixonado pela nossa diplomacia, mas eu tenho dúvida do quanto esses três países conseguem fazer frente a interesses, né, de países do norte, né? Então é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem um desafio aí não à toa, né, gente? Eurasia esse ano colocou clima de novo como um dos principais riscos globais, só que não pelo impacto, como vinha fazendo, mas sim pela guerra comercial, né, por tecnologias climáticas, né? Então, essa a minha questão, né? É um jogo que está sendo jogado aí, né? É, por todo mundo com muita força, né? E eu não sei o quanto, não estou vindo com síndrome de cachorro vira-lata aqui não, tá? Mas só estou querendo achar um caminho para a gente conseguir de fato colocar nessa agenda. Então, para resumir, as oportunidades, basicamente, elas vêm pelas características naturais do Brasil e pelo próprio desafio global que a gente tem com relação ao tema, e os desafios mais voltados ao governo, uma questão de se posicionar bem
perante os demais países, é isso? Um pouco nessa linha, mas só complementando um pouco, né? O que eu entendo que assim, é uma questão de sociedade, tá? Não é questão de governo, não. Né? Por exemplo, isso que você falou, a vocação natural é importante, mas eu sempre cito esse exemplo, né? Vocação natural não é e nunca foi e não será suficiente para a gente liderar nada, né? Quando a gente fala em etanol, que é essa potência, né? O etanol hoje, gente, é o maior caso que eu conheço de economia circular, né? Você vai lá, você, né, planta a cana, você extrai dali energia, bom, energia de vários formatos, né? Desde o etanol, a energia elétrica, extrai energia elétrica de novo com o etanol de segunda geração, ou o etanol com o etanol de segunda geração, né? E água, né? Você consegue criar usinas que são que tem o ciclo fechado ali com relação à água, são até positivas com relação à pegada hídrica, né? E ainda por cima, né, quando você pega ali a vinhaça, né, você extrai essa água e aí sobra ali o que você consegue usar para fertilizar. Então, assim, é um negócio fantástico, né? Mas, gente, não bastaria a vocação natural, não fosse uma decisão da sociedade brasileira, e aqui não coloco só o governo, de tocar esse projeto, né? Vamos lembrar aqui, legal, o governo foi lá, fez pro álcool, etc. Mas assim, vocês não são dessa época, eu também não peguei muito, mas assim, aquele carro a álcool que você ligava e ligava 15 minutos antes para ele esquentar, né? Sabe, isso é uma decisão de sociedade, né? E por esse caminho, a decisão também do setor privado tem que encampar, né? Então, sim, tem uma questão do governo, mas tem uma questão de. Porque quando a gente fala em diplomacia, a gente não é só Itamaraty, né? A gente fala aqui também numa diplomacia corporativa, né? A gente fala aqui também da sociedade civil atuando, né? Então precisa a sociedade como um todo botar as divergências de lado, né? E não esquecer, tá? Mas assim, deixa ali e tal e foca nas convergências. Perfeito. Até emendando isso na próxima pergunta, essa discussão que a gente acabou de ter, lá na introdução você fala um pouquinho do Pacto Global e das empresas que são signatárias. E hoje a gente tem diversas empresas que fazem parte do Pacto Global, tanto no Brasil como do Pacto Global internacional, né, nos mais diversos países. O que vocês esperam dessas empresas que são signatárias do Pacto? Como você enxerga as ações que estão sendo desenvolvidas atualmente, se elas são suficientes e o que a gente pode, em que direção a gente pode ir para chegar num patamar aceitável, um patamar legal? Mas olha só, quando eu falo isso, tem gente que quer me matar em praça pública, né? Mas assim, o Brasil, o setor privado brasileiro é muito avançado em sustentabilidade, tá? Sei muito de práticas internacionais, né? Então, o que você tem geralmente, assim, uma nata de empresas em qualquer país, tá? E aqui no Brasil não é diferente. Então, você tem uma nata de empresas que, assim, são uma potência em sustentabilidade. Não à toa, o Brasil é tão comprador, por exemplo, do Pacto Global, maior do mundo, né? Quando a gente pega, por exemplo, os WEPs, que são os princípios de empoderamento feminino, o Brasil é primeiro do mundo, né? Enfim, tantas outras iniciativas. Daí você fala assim, Carlos, legal, mas né, isso aí não corresponde aos dados, né? Então, quando a gente olha os dados, a gente vê que, por exemplo, mulheres em cargos de alta liderança, ali, dependendo da pesquisa, de 10 a 15%. Né? Então tem esse gap, sem dúvida nenhuma. Né? O que a gente no Pacto até, de alguma maneira, chama de gap retórico, né? Porque né, tem ali as empresas que falam que fazem, só que, ou querem fazer, só que o resultado não aparece. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, essa analogia foi até ruim, mas assim, o que eu quero dizer é que sim, a gente é muito avançado aqui, tá? Outro ponto que eu gosto sempre de falar, tá? Quando a gente olha para frente, é desesperador, que foi um pouco da tua pergunta, né? Então, assim, a gente tem muito a fazer ainda, tá? Mas, Luiz, eu trabalho com esse negócio desde, como eu falei, moleque. Né? Então, assim, você pode escutar eu falando que eu trabalho com isso desde há 25 anos, eu posso falar 30 anos, qualquer resposta seria meio correta, né? Dependendo da perspectiva. E assim, a gente nunca, nem de perto, chegou no momento que a gente está, entendeu? Então, o que eu falo, olha para frente, dá um desespero, olha para trás, dá um calorzinho no coração, entendeu? Porque a gente está no momento, assim, Luiz e Bianca, assim, há 3, 5 anos,
você não levava, tá? Era uma outra empresa, uma outra empresa. Então, por isso a gente pode achar que sim, eram em várias, mas não é. A gente levar a discussão, né, de questões ESG para a diretoria executiva ou para conselhos de administração. Você não levava, não entrava. Era mal visto, entendeu? Quem tentasse levar, né? Então amanhã, por exemplo, minha coluna no Valor, amanhã é ótimo, né? Não sei quando que vai ser colocado no ar isso aqui. Mas, enfim, quarta-feira, dia 6 de setembro, minha coluna no Valor, ela traz um pouco disso, assim, né? Que eu falo que a gente está no momento do empresariado, né? Que líderes empresariais estão podendo sair do armário, né? E o que armário é esse? O armário da humanidade, entendeu? Que assim, Bianca, Luiz, não tem assim, não existe Mister Burns, entendeu? Sabe, assim, não sei se vocês lembram do Simpson, né? E que era aquele senhorzinho lá que o prazer dele era causar destruição, né? Não existe isso, gente, entendeu? Eu não consigo aceitar que exista isso, né? No sentido de a pessoa vai lá e fala, putz, hoje eu quero, enfim, acabar com a saúde mental de umas 300 pessoas, destruir não sei quanto de meio ambiente, e não quero acreditar nisso, né? Pode ser um pouco de inocência minha, mas fato é que hoje é o contrário. Hoje, se você é membro de um conselho de administração, ou sou de conselho de administração de várias empresas, esse já é um sinal dos tempos, né? Esse é um sinal dos tempos. Eu sou teoricamente novo, né? Só que precisa ter uma diversidade de background ali também. Então precisa ter alguém que entenda ali razoavelmente de ESG. Então é isso. Hoje é mal visto quem não leva esse tema, né? Então é um pouco disso. Essa coisa de eu falei isso, eu lembrei de especialista em SG, né? Eu escutei o, o Estevam da Dengo falando um negócio que eu adorei esse dia, eu concordo 100% com ele. Porque ele falou o seguinte, ele falou, gente, não existe especialista em SG, né? Porque SG é tipo você falar que o cara é especialista em clínica geral, entendeu? Não existe isso. O cara entende, porque é isso, tipo, é o que eu sempre brinco, assim, quer que eu escreva um livro? Clima, me arrisco, energia, me arrisco, né? Agora, gente, dos outros temas, um monte eu escrevo ali um capítulozinho e um monte, a maioria, eu escrevo ali um parágrafozinho, entendeu? Então, assim, é isso, né? Não tem especialista em SG, né? É um generalista e que entende mais profundamente de algum tema, né? A segunda edição do Brasil Climate Summit acontece em setembro, em Nova York, na Semana do Clima. O evento reúne pessoas que trazem ideias, propostas e soluções para criarmos no Brasil um ecossistema de desenvolvimento sustentável, dando luz às potencialidades do país na liderança de uma economia verde. Para saber mais, siga a gente nas redes sociais, @Brasil Climate Summit. E você, dentro do contexto do Pacto Global, que, enfim, tá em contato com empresas tanto locais quanto internacionais, o que que quais são os países que você entende que estão mais preparados para essa economia de baixo carbono, essa transição energética? E aí eu queria fazer um gancho com o que a gente estava conversando antes, do mercado de biocombustíveis, até do mercado de veículos elétricos. Quais são os países que hoje você entende que estão mais preparados para guiar essa agenda e também como posicionar o Brasil dentro desse cenário. Bianca, eu acho que, né, tem um pouco disso que a gente falou, né? O Brasil é essa potência de biodiversidade, essa potência de energia renovável, né? E que são ali insumos básicos, eu diria, para essa nova economia que a gente quer, ou esse novo mundo que a gente quer, né? Isso é uma coisa, né? O Brasil vem fazendo várias coisas também, o novo PAC, 1 trilhão e tantos, né, centenas de milhões de reais aí, ele vem com alguns elementos importantes aí, pensando uma nova economia, né? Mas a gente tem que lembrar que, né, que a gente está nessa guerra que o Ian Bremmer da Eurasia falou, né? Então a gente tem a China, que é essa potência, né? Assim, vai ainda implementando muita coisa de energia fóssil, mas assim,
não só implementando, né, muita energia renovável, por exemplo, mas como que criando toda uma tecnologia e vendendo essa tecnologia mundo afora, né? Então, acho que tem isso. A gente tem Estados Unidos, né, vindo com muita força agora, né? Então, a gente poderia falar no IRA, que a gente vai discutir com certeza muito no nosso evento agora em setembro. A gente poderia falar do Bipartisan Infrastructure Act, né? É, enfim, e várias outras coisas que estão surgindo aí para colocar os Estados Unidos como uma potência, né, para produtos, equipamentos, para essa nova economia e, claro, preparar o país também para ficar mais resiliente a tudo que a gente tem com relação à crise climática, por exemplo, né? E agora a gente está vendo, né, a União Europeia, que a União Europeia estava naquela postura mais de legislação, né? Então bota a legislação aqui para travar tudo, né? Travar tudo que eu quero dizer no sentido de não quero ser um detrator, não quero ser alguém que vá causar um impacto negativo nessa agenda, né? Só que daí também a União Europeia falou, opa, peraí, né? E aí também agora está vindo com vários pacotes, né? Para estimular a sua economia nesse sentido, né? Então, eu acho que assim, a gente está, né, nesse mundo aí multipolarizado nesse sentido, né? É, então é isso, né? Eu acho que tem de fato os países do Sul com alguns assets aí que são super importantes, como as florestas tropicais, né? Mas eu entendo que os grandes blocos aí, então União Europeia e não blocos, mas dois países, China e Estados Unidos, que estão vindo com muita força, né? E é gente que tem uma capacidade de influência muito grande, né? É gente que tem um poder muito grande em todos os sentidos, né? Desde um poder militar a um poder econômico muito forte. Então, assim, é uma luta de titãs, né? Agora, se me permitem, assim, uma reflexão que eu tenho feito é que, por exemplo, agora tem o novo BRICS, né? O novo formato BRICS. É um jeito de, né, aparentemente, é, colocar ali ter mais força, né? Então, assim, né, se a gente for pegar em PIB, por exemplo, a maior parte agora está nos BRICS, né? Nesse novo formato. Então tem alguma condição ali, né, de oferecer alguma não resistência, não é a melhor palavra, mas uma competição mais justa, talvez, né? Agora, um outro lado que eu tenho discutido também, que me parece ser uma questão interessante aqui, gente, por que não? É o seguinte, né? A gente sabe que os países, quando eles tomam as decisões, né, para além de, claro, pensar no melhor para a sua comunidade, né, para as suas pessoas, eles estão, claro, sofrendo pressão de grupos de pressão, né? Claramente, né? E o setor privado conta como um dos principais, se não o principal aí, né? Então, o que eu quero dizer com essa história? É, então, quer dizer que até ontem, empresas que pressionariam governos em países envolvidos, né, para que limitassem, por exemplo, um acesso de um etanol, de um biodiesel brasileiro, né, na União Europeia, por exemplo, ou nos Estados Unidos, né. Agora, vamos lembrar aqui, só para materializar, a BP hoje, né, BP aqui, né, British Petroleum, depois Beyond Petroleum e tal, mas enfim, empresas de petróleo hoje se dizem empresa de energia, né? Vamos lembrar que hoje a BP é o terceiro maior produtor de etanol do mundo, né? Então a BP, não sei se a BP fazia isso, né? Não tenho nem ideia, mas assim, a BP, se ela pressionava o seu governo para de alguma maneira frear etanol brasileiro, não estou de novo dizendo aqui que fazia, né? Por favor. Mas assim, se fizesse, não vai fazer, certo? Porque assim, é claro que petróleo ainda continua sendo a maior parte do business ali.
mas tem uma estratégia clara, me parece uma estratégia séria, com relação à produção de etanol, e assim, de novo, hoje já é a terceira maior do mundo. Então, me parece que tem um jogo aí a ser jogado, que me parece interessante, é de aproveitar essas empresas também de países desenvolvidos, e até as empresas, claro, de países em desenvolvimento, para atuarem de maneira mais enfática em prol dessa nova economia, né? Então, me parece um caminho bom a ser explorado. Fazendo uma provocação nesse assunto mesmo do etanol, apesar de ter a BP com essa força, com essa potência, grande parte dos países já tomaram a decisão de mudar a sua indústria para o carro elétrico, até indo nessa força, né? Eles se posicionaram, se prepararam para isso, montaram a indústria nacional dentro dos territórios deles e agora estão fazendo essa transição, até inclusive com um deadline já, né? Para diversos países desenvolvidos. Indo para a transição para o carro elétrico, o Brasil perde um espaço muito grande, porque daí a gente não fez a transição do petróleo, etanol e carro elétrico, né? Eles vão pular diretamente. Então, o Brasil hoje ele está posicionado no mercado do carro elétrico, ou ele vai perder toda essa indústria do etanol, ou ficar limitado ao território nacional e a alguns outros países? Olha, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Assim, a cana-de-açúcar, né, ela serve para vários fins, para além do etanol, sem dúvida nenhuma, né? Então, por exemplo, mesmo etanol, ele serve para a gente gerar hidrogênio verde, que me parece que, de novo, vai ser muito necessário, né? É uma coisa que eu, particularmente, estou apostando muito, né? Então, tem essa questão. Eu tenho pensado e analisado muito também essa questão, né? Algumas montadoras, por exemplo, a própria GM, a GM também vai para o leapfrog. Aqui, bom, não que a GM não tivesse carro flex, né? Mas ela não vai, o leapfrog que eu quero dizer porque, por exemplo, a Nissan, ela está vindo com um carro híbrido, né, etanol elétrico, né? E a GM não, a GM já vai direto para o elétrico, sem ter o carro híbrido com elétrico, né? E então a Nissan já tem, na verdade, até, né? Mas tem uma estratégia de lançar novas linhas nesse sentido, né? Então, assim, uma boa parte das montadoras no Brasil, elas estão com uma estratégia de direto para elétrico e outras de fazer esse híbrido com elétrico, né? Agora, me parece que o mundo está claramente indo para uma eletrificação, né? A eletrificação do mundo é um negócio muito claro, né? E assim, vai acontecer sem dúvida nenhuma, e alguns países uma velocidade maior ou menor, né? Eu, esses últimos meses, fui para vários dos países nórdicos, né? E é impressionante, assim, né, gente? Assim, fazia tempo que eu não ia, né? Até por conta da pandemia, mas assim, é impressionante a quantidade de carro elétrico, né? E é impressionante que assim, você não vê uma propaganda de carro que não seja elétrico. Assim, propaganda comercial de carro assim, não existe, eu não vi nenhuma, e eu estava bem atento a isso, que não fosse carro elétrico. Tipo, acabou, assim, não existe mais, né? E, de novo, mesmo a presença, e outra coisa que me chamou muita atenção, né? Que quando a gente fala em carro elétrico, a gente acaba que pensa em algumas poucas marcas, né? E é impressionante a quantidade de marcas que eu vi ali, né? Para além das montadoras tradicionais, né? Mas montadoras específicas de carro elétrico, mas um monte que eu nunca tinha ouvido falar, né? E, de novo, estou sempre atento ao tema, né? Então, assim, é claro que a indústria do etanol não está alheia a essa discussão, né? Está discutindo muito fortemente isso, né? E vai ter que, enfim, isso que eu falei, de um lado também, claro, trabalhar com esse advocacy, né, para tentar manter o etanol de um lado, só que do outro lado também é o que a gente vai fazer com isso, né? Então aí me parece, de novo, que o hidrogênio verde tem um caminho muito grande aí. Muito legal. Agora, já indo para a parte final aqui, como que as pessoas podem saber mais sobre o trabalho do Pacto Global e se tem alguma oportunidade de engajamento, como que as empresas podem ser signatárias? Quer comentar um pouquinho sobre... Claro, claro. Olha, é muito simples, Luiz, assim, você entra no site do Pacto,
tem uma parte ali que é como engajar, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pactoglobal.org.br. E sim, o que a gente quer é isso, né? As empresas engajando de fato, né? Eu lembro que quando eu entrei no Pacto, a gente ficava muito no desespero de querer mais signatários, né? Hoje já não, assim, hoje a gente quer signatário com qualidade, né? Que venha de fato, assim, a gente tem plataformas temáticas, né? E nessas plataformas temáticas a gente tem plataforma de ação, a gente tem de 70 a 250 instituições em cada uma delas, né? São seis, desculpa, e 8 movimentos agora, indo para 9, inclusive um furo aqui para vocês. A gente vai lançar o movimento de Amazônia agora, durante a semana da Assembleia Geral da Climate Week, né? E no dia 14 ou no dia 15, algum desses 2 dias, a gente vai lançar ali. É, então, assim, o que a gente fez, eu acho que até eu deixei uma pergunta tua não respondida, Luiz, lá atrás, com relação do que as empresas têm que fazer. O caminho que a gente tem escolhido dentro do Pacto, o Pacto hoje ele está muito fácil de explicar, né? Eu vou confessar que eu tinha dificuldade de explicar, né? Hoje é o seguinte, a gente apoia as empresas numa jornada individual, né? Que é o quê? A empresa vai lá, entende, né, o seu lugar naquele tema, entende o quão longe do ideal ela está daquele tema, e ali tem todo um apoio, né, para estabelecer compromissos públicos, né? Então imagina, a gente lançou o Ambição 2030, né? Entre no site também para dar uma olhada. Em Ambição 2030 a gente já está com mais de 400 metas, compromissos públicos contratados. E lembra aquilo que a gente estava falando, né, da dificuldade de levar para diretoria executiva, conselho de administração, e significa então, gente, que por 400 vezes compromissos públicos foram levados e aprovados em diretoria executiva e ou conselho de administração. Gente, se levar os temas era difícil, e eu liderei a área de sustentabilidade de várias empresas, como você falou. Assim, eu não conseguia levar meta é mulher, cargo de alta liderança, mas de jeito nenhum, entendeu? E hoje, ali, 400 em um ano, né? Então, a coisa está acontecendo a uma velocidade muito grande. Então, isso é uma maneira, né? Outra maneira, ou seja, individual, da empresa entender, estabelecer o compromisso público e tal. Outra maneira é coletiva. Então, o Pacto tem hoje mais de 50 projetos menores, projetos mais grandiosos, né? E que incluem ali nesses projetos muitas ONGs nacionais e internacionais, tem governo e, claro, sobretudo empresas, né? Como, por exemplo, o Blue Keepers, que também entra na internet para dar uma olhada. É um projeto que trabalha a economia circular e oceanos, né? O André Trigueiro deu um Cidade de Soluções inteiro sobre o Blue Keepers esses dias, né? E assim como vários outros projetos nos mais diversos temas que o Pacto trabalha, né? Então é isso que a gente quer. A gente quer que as empresas venham para o Pacto, mas de fato atuem para mudar a sua realidade e ajudar a mudar do mercado como um todo. E, Carlos, a gente, enfim, tá chegando aqui para o final. A gente gostaria de deixar aberto o espaço para passar uma última mensagem. A gente está na iminência aí da Climate Week, então imagina que tem muita coisa boa que vai ser, enfim, falada durante esse período, mas a gente queria deixar aberto esse espaço para você mandar uma última mensagem. Não, obrigado, Bianca. Olha, na verdade, fazer um convite, né, para não só se integrarem ao Pacto, né? Tem muitas maneiras de colaborar ali com a iniciativa, né? Eu digo que o Pacto, acho que se o Pacto tem algum sucesso hoje é porque a gente de fato conseguiu ter algum sucesso também no estabelecimento de uma rede de fato, né? Então o Pacto é uma rede trabalhando como uma rede de fato. E aí que eu faria convite também para Nova York, né? Então 13 e 14 a gente tem o Brazil Climate Summit e 14 e 15, né, a gente fez ali em conjunção, e 14 e 15 a gente sai de Colômbia, vai para a ONU e tem ali muito conteúdo, né, lá na ONU, o SDG em Brasil, que é um evento da rede global lá, né, no prédio da ONU, e vai ter muito de, eu brinco, né, com a equipe que é de pirofagia e muito conteúdo, né. Então a gente vai ter desde show do Alok com indígenas dentro do prédio da ONU, um negócio assim, inacreditável. O ano passado a gente vai repetir esse ano, foi, sei lá, um momento mais emocionante da minha carreira, certamente.
E também, assim, a gente vai ter M-Web, a gente vai ter, enfim, Maju Coutinho, Luciano Huck, Drauzio Varela, enfim, centenas de lideranças empresariais ali discutindo isso que a gente está falando, né? Os temas de ESG, de sustentabilidade. Chegou uma milhantezinha aqui. Não sei onde está, não. Vem aqui, dá oi. Não sei, não. E bebê de 2 anos. Então, além do convite para o pessoal, além do site do Pacto Global, o Pacto também está presente nas redes, então sigam lá, acompanhem o trabalho deles, que é muito legal. Então, pessoal, a gente chega ao fim desse episódio, infelizmente. Obrigado, Carlos, foi muito bacana esse papo, muito interessante. A gente está muito ansioso para ter você também lá no nosso evento, no Brasil Climate Summit, que vai ser, como você disse, na próxima semana, 13 e 14 de setembro. Então, obrigado pela participação hoje e ansioso pelos próximos passos. Tchau, pessoal. Foi um prazer, Carla. Brasil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima.